No novo filme Godzilla x Kong, um novo império, nossa dupla monstruosa confronta dois novos monstros vilões que são o Scar King e a Shmu. E depois desse confronto, vários fãs do Monsterverse começaram a teorizar que um possível filme sequência, o monstro vilão poderia ser o Destroyer, ou então considerado por muitos o maior adversário do Godzilla. Mas quem é esse monstro maléfico que mais parece o próprio diabo versão Kaiju? Chega mais porque no vídeo de hoje vamos falar sobre quem é o Destroyer. Durante a produção do então último filme da série da década de 90 do Godzilla, foram propostos alguns monstros vilões para confrontar o Rei dos Monstros em um grande duelo final que resultaria na morte do Lagartão, abrindo assim espaço para os Estados Unidos iniciarem sua nova série de filmes do Godzilla, que a gente já sabe que não deu tão certo assim, mas enfim. Dentre os monstros propostos, tivemos vários candidatos: o Varan, o inacreditável, um kaiju chamado Chaos, que infelizmente não se sabe muito sobre, uma criatura chamada Biomonster, o fantasma do Godzilla de 54, ok, isso teria sido muito interessante, e um monstro bizarríssimo chamado Barubaroi. Nome estranho, mas pelo que eu entendi significa bárbaro. E por fim nós temos o Bagan, que chegou até mesmo a ser o chefão do jogo Super Godzilla, que caso você não conheça, já tem vídeo sobre ele aqui no canal, então dá uma checada lá porque é batata. Mas no fim das contas decidiram criar o Destroyer. Até onde eu sei, tentaram registrar o nome Destroyer, mas deu ruim quando tentaram, então eles tiveram que ficar com Destroyer. Um monstro que seria a encarnação do Oxygen Destroyer, a arma que matou o primeiro Godzilla de 54. Na história de Godzilla vs Destroyer, o Oxygen Destroyer, usado em 1954 para matar o primeiro Godzilla, acabou revivendo e modificando uma colônia de crustáceos do período pré-cambriano que viviam no lugar. Esses organismos estavam de boa, vivendo e evoluindo no mar, até que a construção do Aqualine da Baía de Tóquio agitou eles, e aí esses bichos começaram a ir para a superfície, se alimentando de toda a vida em sua volta, e se fundindo aos poucos até ganharem novas formas maiores e mais mortais. Me lembra até aquele filme Evolução. O interessante do Destroyer é que ele tem múltiplas formas, uma microforma que é semelhante a uma trilobita, o que é um pouco estranho porque trilobitas são criaturas que viveram no período cambriano e não no pré-cambriano, mas enfim, detalhes. E aí, em seguida nós temos a forma de lagosta, forma rastejante, Crawform é o nome. Pega a tradução que você quiser, forma de seu siriguejo. Aí nós vamos para sua forma juvenil, que parece uma mistura de baixo orçamento de um escorpião com um predador e o alien. Tosco, mas foda. Depois nós temos a forma agregada, que é tipo a forma juvenil, só que maior. E aí em seguida nós temos a forma voadora, que eu acho que o nome é meio autoexplicativo. E por fim, após absorver o DNA do Godzilla Jr., nós temos a então forma perfeita do Destroyer. Forma perfeita? Forma do capeta, você quer dizer, né? Como eu disse, o bicho parece o próprio diabo, tão maléfico que ele tem um ânus no meio do abdômen. Sobre suas habilidades, ele possui uma incrível durabilidade, sendo capaz de sobreviver a múltiplos disparos da rajada atômica flamejante do Godzilla, que estava correndo o risco de explodir e destruir o mundo, meio extremo, mas foda. Ele não apenas tem super força, mas como vários espinhos e garras pelo seu corpo, sendo a garra mais memorável a que ele tem no fim da sua cauda em forma de pinça que ele usou para eletrocutar e carregar o Godzilla por aí. Da mesma forma que outras formas do Destroyer se combinaram para formar essa forma perfeita, ele pode se dividir em vários Destroyers menores, o que foi uma surpresa para o Godzilla durante o duelo entre os dois, porque antes ele tinha que acertar apenas um grande alvo vermelho, agora são vários que não param quieto. De volta à forma perfeita, ele consegue transformar seu chifre da cabeça em uma espécie de lâmina cintilante estilo sabre de luz de Star Wars, e é muito foda ver ele fatiando o Godzilla com ela. Seu principal golpe é o raio de micro-oxigênio, ou raio Oxygen Destroyer, e pelo nome dá pra saber que pegaram os efeitos do Oxygen Destroyer e transformaram em um raiozinho descolado que pode desintegrar componentes orgânicos e metálicos. E lembra do ânus no meio do abdômen do Destroyer? Então, originalmente foi planejado que ele teria mais um golpe chamado Stomach Beam, ou raio estomacal. E não é zoeira, esse é o nome. E esse raio seria disparado do meio do furúnculo que ele tem no meio da barriga, do meio do que ele tem no meio da barriga. E esse raio anal, esse raio seria extremamente poderoso, e de acordo com o mangá do filme, ele seria forte o suficiente até mesmo para cortar uma das placas dorsais do Godzilla. Infelizmente, essa habilidade foi cortada do filme, apesar de terem filmado a cena em que esse golpe é revelado. Tomazia do capeta, mané.
Beleza, entendemos que o bicho é poderoso pra caraca, mas quais as suas fraquezas? Bem, temperaturas extremas são capazes de destruir o micro-oxigênio do corpo do Destroyer, causando feridas graves a ele. Ao descobrir isso, o exército japonês começa a usar armas criogênicas para enfrentar tanto os Destroyers menores quanto o Destroyer em sua forma perfeita. Durante o confronto final, o Godzilla, que está tão carregado de energia ao ponto de estar literalmente derretendo, aproveita essa condição para atacar o Destroyer com então um raio de calor infinito. Golpe esse que é tão poderoso que ele foi capaz até mesmo de arrancar a mandíbula do Destroyer. No filme, o exército acaba derrotando o Destroyer com as armas criogênicas e o derretimento do Godzilla, por mais que bastante triste, acaba matando o Destroyer de uma vez por todas. Aí é aquilo, né? Achavam que a radiação liberada pelo Godzilla ia transformar Tóquio em uma cidade inabitável. Porém, o Godzilla Jr. absorve a radiação e revive na sua forma de adulto, tomando assim o lugar do seu pai. O Destroyer é um vilão incrível do Godzilla, e se a gente forçar a barra e levar em consideração de que os micro-organismos que originaram ele são do período pré-cambriano, podemos dizer que, de certa forma, o Destroyer é talvez o kaiju mais antigo do universo de Godzilla, mesmo que sua forma final só tenha aparecido na idade contemporânea nos anos 90. A parte mais interessante do Destroyer pra mim é que ele não foi criado pela mãe natureza. Ele é uma mutação criada pela arma que matou o primeiro Godzilla, o que só faz a história ficar bem mais interessante. O Godzilla enfrenta a personificação da arma que matou o Godzilla original. Foda. Sobre ele talvez aparecer nos novos filmes do universo do Monsterverse, eu acho que isso total poderia acontecer. Afinal de contas, em Godzilla 2, o Rei dos Monstros, o Oxygen Destroyer foi usado contra o Godzilla e o King Ghidorah. Então, caso os produtores queiram trabalhar esse vilão no universo, eles podem dizer que o Oxygen Destroyer mutou uma colônia de micro-organismos que viviam nesse lugar. Podia até rolar uma explicação de que os micro-organismos assimilaram o DNA do Godzilla e do King Ghidorah, já que a explosão foi forte o suficiente para ferir os dois. Com certeza, alguma pequena parte do Godzilla e do King Ghidorah pode ter se soltado do corpo, como um pedaço de pele ou até mesmo uma gota de sangue, e essa assimilação do DNA do Godzilla e do King Ghidorah pode justificar a aparência monstruosa que ele tem. Mas enfim, teorias. Por enquanto, sem Destroyer confirmado no Monsterverse, apenas o forte desejo dos fãs de vê-lo novamente em um futuro filme. Quem sabe até mesmo em uma nova versão do mega crossover de monstros gigantes Destroy All Monsters. Antigamente eu achava que ele ia ser um bom vilão para uma possível nova versão de Destroy All Monsters, mas hoje eu tenho uma nova visão de como seria esse filme, mas aí é assunto para outro vídeo. Mas e aí, você gostaria de ver o Destroyer em algum possível próximo filme? O que você acha desse monstro apocalíptico? E como você imagina ele aparecendo novamente na franquia do Rei dos Monstros? Manda aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Ah, sim, se alguém falar que o Destroyer é o maior vilão do Godzilla, mostre esse vídeo. Caralho, tem uma batida ali. Eita, porra.